Tudo começa com um jogador em uma nova fase do jogo, onde o nível recomendado para aquele mapa era de 10 a 35, com índice de recomendação de 3 estrelas. Aquele era o Subúrbio Leste, a Floresta dos Gigantes. O guerreiro estava lutando contra um gigante que o chamava de Verme Irritante. Akira se prepara para atacar e diz que agora seria o fim do combate, pois sabia que o status do monstro havia sido bastante reduzido. Então, iria fazer sua última aposta. Agora, iria acontecer a luta entre o Rei da Estrada contra o boss de Elite Armeng, de um braço só. O boss parte para o ataque, e imediatamente, o guerreiro nota que aquele era o último golpe dele. O monstro usa a habilidade Avalanche Cruzado. Akira consegue desviar do golpe com uma velocidade incrível, e rapidamente ativa uma skill, fazendo com que a velocidade de ataque do seu oponente fosse reduzida em 30% por 5 segundos, e parte para o ataque, dando um salto, usando a habilidade Golpe de Espadas Cruzadas para atacar Armeng. Akira sabia que tinha que pular para se esquivar do ataque 0,5 segundo antes de ser atingido pelo boss. Em seguida, deveria usar a nevoa para se aproximar e usar uma combinação da nota mais o golpe de espadas cruzadas. O jogador se achava um gênio único e inigualável. Após conseguir a vitória, surge a mensagem de parabéns por ter derrotado o boss de Elite. E também recebe o item, a Espada Pesada de Armeng, especificamente para o uso de espadachins. Durabilidade 100/100. Tem um aumento de ataque em 84, no crítico em 12, mas uma perda de velocidade em 10. As habilidades passivas perdiam 5 de efeito se o item fosse equipado. Akira ergue a espada e fala que ela tinha um atributo de nível alto, que reduz o nível do usuário em 5. Isso fez pensar que estava com sorte por ser seu primeiro dia. De repente, aparece a assistente elfa do guerreiro, dizendo parabéns e que obteve um poderoso equipamento. O espadachim pergunta se havia alguma novidade. A elfa diz que um evento por tempo limitado começou, então queria saber se ele iria participar. Akira começa a pensar e admite que era melhor aceitar. Mesmo que um boss de tempo limitado devesse ser difícil, era uma boa chance de testar sua nova espada. Após aceitar, vai direto para a missão. E imediatamente, sua assistente abre o mapa do local, detectando muitos jogadores se aproximando do boss. Então, eles precisavam aumentar a velocidade para que outros jogadores não fizessem o primeiro movimento. Akira responde que também gostaria de aumentar sua velocidade, mas tudo que via eram árvores. De repente, um raio roxo emergiu no meio da floresta. O jogador percebeu aquela luz e logo imagina que era um equipamento roxo explodindo. Então, começa a correr em direção à explosão, pois mesmo se não houvesse itens para serem usados por espadachins, deveria valer vários milhares de dólares. Ele começa a ir o mais rápido que pode, e já bem próximo, já estava pensando que o equipamento iria ser dele. Mas ao se aproximar, fica surpreso, pois havia vários equipamentos no local. Então começa a falar que tinha encontrado ouro e começa a caminhar para pegar alguma coisa, dizendo que isso acontece com o protagonista masculino. Mas antes de ele fazer algo, é atacado pelas costas. E só percebe depois que já tinha sido derrotado e acha impossível, mas já estava começando a ver seu equipamento que foi dropado. Aquele era o boss de tempo limitado, o Andarilho da Lua da Vitalidade. Depois de um tempo, um grupo de jogadores estava se aproximando desse local, e ao verem os equipamentos, ficavam enlouquecidos, pensando que era tudo deles. Logo, aparece que faltava 1 minuto para o fim do evento. De repente, o boss final aparece na frente do grupo, deixando-os assustados. O Andarilho encara a todos daquele local, e começa a atacá-los com sua velocidade incrível, conseguindo atingir vários em pouco tempo. Um grandalhão ao vê-lo diz que iria pegá-lo, mas antes de terminar de falar, é derrotado pelo Andarilho. De longe, Yumi diz que o boss parecia ser bem poderoso, então era melhor cercá-lo e atacar todos juntos. O grupo acatou o plano da jogadora e partiram para o ataque. Arqueiros e magos deviam restringir os movimentos do boss, enquanto escudos de carne e lutadores atacavam fisicamente. E quando o boss fosse eliminado, poderiam pegar todos os equipamentos que ele deixar cair. O Andarilho estava a toda velocidade para cima do grupo, que foi sendo derrotado sem nenhuma dificuldade pelo boss, que parecia estar no auge da caça dos inimigos. Um mago, com mais 3 pessoas, estavam se tremendo quando ficaram de frente para o boss e diziam que ele não era apenas um pay-to-win. Um jogador, que também estava próximo ao ver que o boss estava do seu lado, diz que estava só de passagem e não tinha nada a ver com aquilo, mas não dá ouvidos para aqueles homens e os derrota, totalizando 444 derrotados. Mesmo assim, o boss diz que foram poucos. Aparece a mensagem de que o evento por tempo limitado, o Andarilho da Lua de Sangue, estava em andamento. A elfa assistente do Akira aparece e fala para ele não desanimar.
pois uma quantidade enorme de experiência e equipamentos estavam esperando por eles. No seu trabalho, John fala para Lee que estava muito desapontado, pois com a habilidade dele, poderia ter obtido participação acionária na empresa, tornando-se um acionista, mas ele tinha optado por investigar pessoas desaparecidas. Então, de acordo com as decisões da diretoria, ele estava demitido. O chefe pergunta se o protagonista tinha algo para dizer. Ele responde que não. Lee era ex-diretor de desenvolvimento de jogos e analista de alto nível, além de mestre em ciência da computação. Lee, deixando a sala, fala para June que se aquilo era tudo, estava indo para o processo de demissão. Após o protagonista sair, o chefe respira fundo e fala que era um desperdício, pois era uma pessoa talentosa. Então, fala para a secretária Wang se conseguia encontrar um substituto para Lee. Caso contrário, deveria adicionar mais 20 milhões ao seu pacote de compensação. O chefe continuou chamando pela secretária, que não dava atenção, pois para ela tinha assumido aquele cargo só para ver Lee alguma vez no dia, mas agora era melhor se demitir, pois June era irritante e já não queria dar atenção. O protagonista, após sair do prédio, olha para uma fotografia de quando era criança e fala que finalmente tinha uma pista sobre seu irmão desaparecido e agora definitivamente iria encontrá-lo. Mas depois de um pequeno tempo andando pela rua, Lee para e começa a pensar onde era que ele morava, pois era um viciado em trabalho e só ia para casa raramente e tinha um péssimo senso de direção. Depois de um tempo, na casa de seu irmão, Azi estava revoltada e quebrando a janela do apartamento e fala para a Fei, que sempre dizia que ela era seu único tesouro, mas ele tinha 64 contatos no WeChat, todos chamados Tesouro. Mesmo assim, o jovem pedia para se explicar. A garota fala que não vai ouvir suas desculpas, pois nunca era verdade. Então era melhor eles terminarem e nunca mais se verem. A Fei fala para Azi pelo menos ouvir sua explicação, mas isso parecia tarde, pois a garota já estava chorando e seu irmão chegando. Do lado de fora, a Fei fala como se estivesse vendo a garota para não ir embora. E já chorando, dizendo que todas e cada uma delas eram seu único tesouro no coração. Lee fica em pé na frente do seu irmão, que se surpreende ao vê-lo, pois não esperava que seu segundo irmão chegasse. O protagonista diz que talvez tenha voltado na hora errada. A Fei rapidamente se levanta e o abraça, dizendo que ele sempre volta na hora certa. Lee pergunta sobre a namorada dele. Seu irmão responde que não precisava se preocupar. Eles então entram na casa e oferecem alguma coisa para beber, mas o protagonista estava assustado com o que estava vendo. Ele pega um sutiã e fala que já havia avisado sobre morar sozinho e ter higiene doméstica e que também devia ter controle sobre a vida pessoal. A Rafei começa a rir e diz que já sabia e que dessa vez deveria ficar mais tempo. O protagonista responde dizendo que realmente iria ficar mais tempo e seu irmão diz que eles deviam fazer um churrasco para comemorar. Mas Lee fala que tinha conseguido uma pista sobre o desaparecimento do irmão mais velho. O garoto se anima ao saber disso e que já tinha preparado todo o equipamento como tinha pedido e também que aquele dia, à meia-noite, iria ter o lançamento do Fantasy Moon. O protagonista deduz que o desaparecimento do seu irmão mais velho deve estar relacionado a esse jogo. Então era melhor eles começarem a agir. Quando deu meia-noite, Lee estava pronto para se conectar no jogo junto com seu irmão para que agissem juntos. Ao colocar os capacetes, recebem a confirmação de informações de identidade. Eles então confirmam a identidade para entrarem no jogo. Após isso, receberam a mensagem de boas-vindas. A elfa aparece dizendo que era assistente e que ele poderia chamá-la quando precisasse, e agora o jogo estava prestes a começar. Os dados começaram a ser carregados, fazendo os neurônios serem conectados, assim como o sistema sensorial e correção da visão. Após isso, começou a se conectar à cena e a renderizar dados de luz. Após tudo estar carregado, podia criar o personagem. Logo, o protagonista entrou na vila de iniciantes de Modlan, onde já havia vários jogadores. Lee estava no nível 1 e sua classe ainda não tinha sido escolhida. Tinha um atributo de força de 15, agilidade 12, inteligência 25 e constituição 14, mas suas resistências e carisma, zeros. O protagonista achava as sensações do jogo, e a temperatura, assim como a umidade, eram realistas e também encontrava Arfei, que estava com uma nova amiga, Amy. Sem jeito, Lee pede para eles irem primeiro. Seu irmão fica confuso, pois pensou que iriam todos juntos, pois as missões para novatos eram as mesmas. O protagonista fala que eles tinham caminhos diferentes, pois ele tinha outra tarefa para fazer. Isso deixou Arfei ainda mais confuso. Após se afastar, Lee pede para a assistente abrir a janela de código de resgate especial.
A elfa imediatamente abre a janela para seu mestre, e agora pede para que ele digite o código de resgate. Lee começa a dizer o código para a assistente, e após a verificação da senha estar correta, surge a mensagem de que ele tinha 3 e-mails não lidos. Enquanto o protagonista estava lendo as mensagens, a assistente perguntava o que era aquilo, pois não conseguia reconhecê-los. Lee diz que eram cheats que ele tinha criado, e a elfa fala para seu mestre que o uso de cheats era estritamente condenado, então era melhor ele parar. Ao ouvir isso, percebe que essas regras estavam escondidas nas entrelinhas do sistema. Então, ser banido era quase impossível. O protagonista recebe o primeiro item, um bracelete onisciente com requisito de nível 10. Era universal para todas as profissões. Tinha um aumento de 5 em força, inteligência, agilidade, constituição, resistência e charme. O especial era que o nível aumentava de acordo com o personagem e cada vez que a qualidade do equipamento é aprimorada, obtém uma habilidade específica aleatoriamente. Lee pede ajuda à elfa para eles esconderem aquele item. Ele pergunta por que iria fazer aquilo, pois era um item magnífico. O protagonista responde que era chamativo e prefere ser discreto. O próximo era o item Z, código de conquistas aleatórias. A cada 10 níveis, gera conquistas com base em eventos do personagem. Era preciso completá-las para receber recompensas. A assistente fala que aquele parecia um item interessante. O protagonista responde que só digitou o comando para itens poderosos, e o resto foi gerado pela IA. O terceiro item era o convite do Chen de Azura. Aquele era o item mais importante. Vendo aquele item, o protagonista reconhece que passou 2 anos na Destiny Corporation só para conseguir isso, pois seu irmão mais velho conseguiu isso durante o beta fechado, que era uma história secreta. Ao abrir o pergaminho, deduz que aquilo deveria ser a causa do desaparecimento do seu irmão mais velho. E se algo acontece com ele no futuro, então pensa que não era melhor deixar a Fei enfrentar perigo. O pergaminho de convite do Asura dizia que o método do Asura era não obedecer aos céus, à terra ou a todas as coisas. Seguir seu próprio coração, buscando apenas seu verdadeiro elemento. Eliminar todos os obstáculos, pois tudo pode acontecer. O protagonista confirma seu desejo de mudar para a profissão Asura. Automaticamente, seu coração muda sua forma de bater, fazendo ele sentir uma forte dor no peito. De repente, 4 espíritos surgem ao seu redor. Eles seguravam uma adaga e diziam que o Nirvana ressurge. Todas as criaturas enfiaram as adagas em Lee, que se perguntava o que estava acontecendo, pois não estava ciente do enredo que estava acontecendo, e a dor estava parecendo muito real. Após isso, surge a mensagem dizendo que seu personagem foi derrotado, mas logo em seguida, outra dizendo ter sido um erro, já que os personagens não podem ser atacados. Depois, vários erros de sistema apareceram. O protagonista estava caindo nu no meio do nada, se perguntando onde estava, pois era um lugar escuro e não conseguia ver nada. Ele esperava que o jogo não tivesse travado, então decide sair do jogo. Mas aparece a mensagem de que seu código de fonte não tinha sido detectado e não era possível sair do jogo. Lee ficou enlouquecido por não poder sair do jogo, então começou a pedir para o sistema corrigir o código do erro, mas não foi ouvido. De repente, um braço sai debaixo da terra, assim como o restante do corpo de um esqueleto. O protagonista agora era um guerreiro de corpo quebrado, sem classe especializada e com atributos de força em 20, inteligência 30, constituição 19, agilidade 17, resistência e carisma 5. Ele não estava entendendo por que tinha se transformado em um esqueleto ao invés de Azura, mas logo já começa a andar, tentando se lembrar onde ficava aquele lugar, e dá de cara com um boss, dizendo para Lee que era seu mestre, e que sua invocação tinha sido bem sucedida. Aquele era o boss de nível épico, Hein, o Invocador, que estava no nível 30 e tinha as habilidades Bloqueio de Fogo Infernal, Fumaça Necrótica, Invocação de Mortos-Vivos. O protagonista pensa em conversar com aquele NPC, então pergunta onde eles estavam. Hein não estava entendendo por que seu servo podia falar, então imagina que era um guarda-esqueleto de qualidade rara que tinha sido invocado. Lee pensa que, se o NPC não responder, talvez fosse um iniciante, então era melhor perguntar para outra pessoa, já que o boss não entendia por que seu servo estava se afastando. Então deduz que o guarda-esqueleto ainda estava pensando que era humano e começa a usar suas habilidades, lançando várias correntes contra o protagonista, fazendo com que todas se enrolem em sua volta e capturem Lee. Lee pergunta para o NPC o que estava fazendo. Hein responde que estava ensinando a ele ser obediente. Ouvindo aquilo, o protagonista começou a se perguntar se aquele era o boss iniciante, então fala que era apenas nível 1 e não tinha habilidades, além de achar aquele cenário muito estranho. Mas de repente, acontece uma grande explosão, jogando Lee para longe. Ele bate em uma cruz e cai, se perguntando o que era aquilo.
O grande Saru estava na sua frente após emergir da terra. Vendo aquele gigante, diz que era muito exagerado. Então começou a pensar que podia ter entrado no mapa errado, pois nem sabia como iria jogar aquilo. Mas logo a elfa apareceu. Então o protagonista pergunta onde estava. Ela diz que a área que ele estava é conhecida como o Reino de Escuridão Pura e era a área mais perigosa, com um nível de perigo mais elevado. O protagonista fica desesperado e pergunta como deve proceder com o jogo e se tinha lugares para fazer missões. A assistente começou a procurar essas informações. Logo, ela fala que tinha um ponto de missão a 100 quilômetros de distância dali, e era só segui-la. Lee começou a seguir a elfa naquele mundo, onde havia até dragões. Enquanto escalava uma montanha, pergunta se não podia pegar uma rota normal. A assistente diz que aquela era a rota mais curta. Após isso, eles tiveram que atravessar um rio, tendo que fugir de um monstro. O protagonista continuava perguntando para a elfa que tipo de rota era aquela, muito arriscada. A assistente responde que era só continuar que daria certo e que tinha uma mensagem de Arfei. Ele dizia que já tinha derrotado 20 javalis para a missão principal e que era exaustivo, mas tinha chegado no nível 5, conseguindo um cajado verde. O protagonista responde que isso era muito bom. Seu irmão o pergunta em qual nível estava e se já tinha explorado as masmorras, com muita experiência e bons equipamentos. Lee diz que ainda estava no nível 1 e não fez nada disso. A Fei fala que isso não estava parecendo ele, pois tinha que enfrentar monstros para evoluir, e era como sempre dizia. O protagonista manda a última mensagem, dizendo que estava ocupado e tinha que ir. Após passar pelo lago, agora estava em um deserto e uma centopeia gigante estava lhe perseguindo. Enquanto corria, a elfa dizia para seu mestre ir mais rápido, senão seria pego. Lee, correndo o máximo que podia, responde que já sabia disso e depois de muito tempo correndo, consegue fugir. Já cansado, a assistente diz que o local era logo adiante. Ao ver a cidade, o protagonista fica aliviado por já ter chegado. Chegando mais perto do portão de entrada, avista uma fila com muitas pessoas esperando para entrar. Então pergunta para a assistente se era necessário esperar. Ela responde que sim, e que iria demorar 2 horas. Lee diz que havia outra entrada com poucas pessoas perto dali. A elfa fala para seu mestre que aquela não era a rota planejada. Mesmo assim, ele sai correndo, falando que não importava, pois só queria entrar na cidade e estava tudo bem sair um pouco da rota. Ao chegar perto do portão, um dos guardas pergunta para o protagonista o que estava fazendo. Ele responde que tinha um assunto urgente e se podia abrir uma exceção para ele passar. O guarda fala que podia sim, e que todo mundo tem assuntos importantes às vezes. Lee, enquanto entrava, pensava que tinha sido mais fácil de lidar do que imaginava, e agradece por terem deixado passar. Os guardas davam risada enquanto acenavam. Após o protagonista entrar, Wei fala para seu irmão que aquilo foi muito divertido. Tal também dá risada e diz que quando começar mais tarde, eles vão entrar para ver esses caipiras serem derrotados. Não demorou muito para que o período de registro para o evento da torre terminasse. Enquanto os portões se fechavam, já podia ser ouvir gritos lá de dentro. Já o protagonista caminha pelo túnel, indo direto para a arena, dizendo que finalmente tinha chegado. Quando foi chegando, mal consegue enxergar por conta da claridade. Moses, o apresentador, fala que finalmente o último participante chegou e iria conferir suas informações básicas. Vendo que Lee estava apenas no nível 1, não entende o que estava acontecendo. A plateia gritava dizendo que aquilo era uma piada e que aquele participante era inútil. Já os outros participantes o encaravam. Moses fala que talvez o participante bucha de canhão traga reviravoltas mais interessantes, mas agora todos deveriam ficar em silêncio para começar. Então começa a anunciar a batalha da Arena da Nuvem da Tempestade. Todos ficaram eufóricos após o anúncio. O apresentador continua dizendo que os comentários e a apresentação seriam conduzidos pela dupla mais favorita. Ele, o coelho da língua rápida, e a tartaruga Dorte. Moses diz que, embora todo mundo tivesse ouvido, ele tinha que anunciar as regras. A primeira regra era que as partidas eram conduzidas em um formato individual, e o último sobrevivente era o vencedor. A segunda era garantir a imparcialidade. Os níveis de todos os participantes seriam ajustados para não inferior ao nível 10, e os equipamentos seriam fornecidos pela Arena da Nuvem. A terceira regra era que, com exceção da rendição do oponente, o único critério para a vitória de um participante era derrotar seu oponente. Quanto às recompensas, o vencedor dessa Arena da Nuvem da Tempestade receberia 5.000 pontos de experiência e uma arma épica correspondente ao seu nível. Moses fala que agora iria ajustar os níveis de todos os participantes e que aquele seria o evento de nível mais baixo da história da Arena.
Os participantes que tiveram seus níveis reduzidos começaram a reclamar, pois não iriam poder usar suas habilidades especiais, e tudo isso graças ao protagonista, que teve seu nível aumentado. Ele fica desesperado e admite que deveria ter ouvido a elfa e entrado na fila e que provavelmente entrou pela porta errada. Aparece a mensagem de parabéns para o protagonista por ter atingido o nível 10, e agora ele podia escolher sua classe. Dentre tantas, tinha a espadachim, com ataque e defesa equilibrados. Olhando para as variedades de classes que tinha, Lee começa a pensar qual deve escolher e se lembra de quando jogava com seu irmão mais velho. Eles sempre diziam que ele era adequado para jogar de assassino, então acha melhor escolher essa classe. Logo surge a mensagem de que ele agora era da classe assassino, tendo aumentos em seus atributos. Sua força foi para 60, inteligência 45, agilidade 60, resistência e carisma 10. O apresentador fala para os jogadores que não sabiam como se adaptar aos níveis ajustados que o tempo não esperava. E agora, era a hora deles distribuírem os equipamentos para todos. O protagonista recebeu o equipamento, a adaga afiada. Ao pegar a arma, pensa que não era ruim experimentar assim, e que não iria conseguir vencer, e que talvez pudesse se render na hora. Moses volta a anunciar que chegaram ao clímax da arena, e agora já podia dar boas-vindas ao momento dos sonhos, o convidado especial. E naquela competição, aqueles que se saíssem excepcionalmente bem poderiam ter a chance de serem protegidos por ele. E a pessoa à esquerda era o famoso Lord Zhuang da Cidade da Lua de Sangue. Ele era o senhor do Salão da Lua do Norte, e sua função era responsável pela guerra externa. Moses diz que a metade do poder da cidade vem do Salão da Lua do Lorde, e 70% dos especialistas da geração jovem são discípulos dele também. E se alguém conseguir chamar a sua atenção, seria uma grande honra, uma chance de brilhar e um passo para alcançar novos patamares na vida. A plateia ficou enlouquecida com a presença de Zhuang e tentavam chamar sua atenção de várias maneiras. O coelho continua dizendo que à direita tinha a beldade número 1 da Cidade da Lua, Yue, que tinha o cargo de senhora do Salão Leste da Cidade da Lua, e sua função era gerenciar a alocação de recursos e o reservatório. Moses fala que Lady Yue era linda e próspera ao mesmo tempo, mas ela tinha critérios muito rígidos para selecionar discípulos, e que até o momento só tinha aceitado um discípulo. Mas como dizem, o que importa é a qualidade, pois seu discípulo era Yi Xiao, o gênio incomparável que alcançou 10 vitórias seguidas. Após a apresentação da senhora Yue, a plateia começou a falar sobre ela e seus métodos que davam medo. Já o protagonista agora estava disposto a continuar, pois agora tinha mais uma pista sobre seu irmão Yi Xiao, pois essa mulher deveria saber alguma coisa. Então tinha que encontrar uma maneira de se aproximar. Yue, vendo que Li estava lhe encarando, pensa se deve esmagá-lo até perder sua vida. Mas como Zhuang também estava ali, não sabia como ele iria manipular a situação. Após as apresentações, Moses diz que agora estava tudo concluído, e agora só queria saber quem iria receber as recompensas e as oportunidades no final, e que agora todos iriam testemunhar. E para proporcionar uma melhor experiência de exibição para o público, ele faria comentários em tempo real para todos. E primeiro, iriam dar uma olhada na primeira partida. O mais esperado competidor da arena, o Garra Afiada do clã Leão de Vitalidade. Por ter nascido com uma linhagem extraordinária, o clã de leões naturalmente se sobressaía, e o Garra era o representante da nova geração. Suas garras são invencíveis e incrivelmente afiadas, além de ser amplamente reconhecido como o melhor jogador da competição. O Garra Afiada consegue a vitória com um golpe, garantindo seu domínio avassalador. Agora o próximo era o espadachim zumbi, Bei Lei da Seita da Grande Espada, uma facção recém-surgida no Salão da Lua do Sul. O zumbi é o vice-líder da seita e é considerado bastante famoso no Salão da Lua. Sua espada é rápida, precisa e implacável. Inúmeros especialistas caíram sob sua espada, e parecia que estava vencendo facilmente aquele duelo. O terceiro vencedor apareceu. Era o demônio de empunhadura dupla Gear, que vinha de uma região selvagem distante, e sua força não deve ser subestimada. O quarto participante vitorioso era o concorrente bucha de canhão, deixando todos surpresos, pois mal conseguiram ver ele ganhando. O coelho diz que isso era realmente interessante, e já iam começar rapidamente a segunda rodada, mais emocionante e empolgante, as quartas de final. A combinação aleatória foi concluída, e a primeira partida que já iria começar era entre o protagonista e o demônio da empunhadura dupla Gear. O demônio fala para Lee se render logo de cara, pois não gostava de derrotar fracos, além de não estar qualificado para lhe obrigar a agir. O protagonista não responde às provocações e se prepara para o combate. Enquanto isso,
Seu irmão usava a habilidade Bola de Fogo, conseguindo atingir um monstro com quem estava lutando. Amy diz para Afei que ele era incrível e tinha acabado com todos os goblins. Mary, que estava junto, pede para ele ensiná-las a fazer aquilo. O garoto fala que era só conhecimento básico e não era nada que valesse a pena mencionar. Ele as abraça enquanto recebia elogios e fala que elas iriam saber o significado de inacreditável quando conhecerem seu segundo irmão. Moses diz que estava parecendo que o competidor bucha de canhão tinha coragem e não pretendia aceitar a boa vontade de Gear, que continuava falando para o protagonista que parecia que ele não tinha entendido a situação, pois tinha perdido a única chance de sobreviver, mas não precisava se preocupar, pois iria dar uma boa luta. Então começa a mostrar suas habilidades. O apresentador ficou impressionado com o ataque relâmpago do demônio, que era um golpe extremamente rápido, mas fica surpreso ao ver que Lee conseguiu se esquivar. Gear ataca novamente, só que mais uma vez o bucha de canhão conseguiu se esquivar. O demônio começou a falar para o protagonista que não podia escapar, então volta a atacar novamente, só que Lee consegue desviar e agora avança para o contra-ataque. Moses estava surpreso com o bucha de canhão que tinha movimentos rápidos. Enquanto o protagonista se aproxima, estimava que o comprimento do braço do inimigo era aproximadamente 80 centímetros e o comprimento da lâmina era de 100 centímetros, tendo o cabo um comprimento de 20 centímetros e subtraindo o comprimento de contato com a palma e adicionando o braço. O comprimento máximo do golpe do inimigo era inferior a 200 centímetros, que é menor que a sua distância. Então, desde que se mantenha a probabilidade de ser atingido era baixa, já que a habilidade do inimigo tem um tempo de lançamentos de 0,5 segundo e a velocidade de voo da habilidade é de cerca de 160 km por hora. Após Lee criar alguma distância, o próximo movimento que Gear iria usar era o chamado ataque relâmpago. Esse era um golpe de linha reta que imobiliza os movimentos, mas o protagonista pensa que se aproveitar esse momento podia vencer. A plateia começou a incentivar Gear, que se mostrava forte, mas estava com dificuldade para derrotar um esqueleto. O demônio começou a ficar irritado e deduziu que era somente sorte que seu oponente tinha e que no próximo movimento iria cortá-lo ao meio com um único golpe. Gear então parte para o ataque, dando um salto e indo direto no protagonista, que estava esperando o momento certo para se mover 80 centímetros para a esquerda e abaixar 60 centímetros. Então ativa a habilidade golpe crítico, conseguindo atingir seu oponente facilmente, deixando-o surpreso sem saber como aquilo era possível. No chão, antes de perder a vida, o demônio não sabia como tinha sido derrotado por um cara de nível baixo, mas o protagonista não queria saber disso e continua em frente. Moses fala que a partida acabou e o competidor bucha de canhão venceu e não estava conseguindo acreditar no que seus olhos estavam vendo, pois agora imaginava que esse competidor estava escondendo sua verdadeira força. O público também começou a falar que iria torcer para o bucha de canhão, pois estavam ansiosos para as próximas partidas. Nos camarotes, Zhuang fala que o pequeno esqueleto era interessante e pergunta para Yue o que achava. Ela diz que era só um pouco mais esperto, mas nada demais. Mas na verdade, o protagonista era o único que estava impedindo ela de ficar entediada. O Lorde, após ouvir a resposta, fala que a linhagem de esqueletos era inferior e podia ser inútil. Moses fala que, embora a última partida tivesse sido muito interessante, o confronto mais emocionante ainda estava por vir, pois a luta era entre o Garra Afiada e Bailey, o espadachim zumbi. Ambos estavam posicionados para a batalha. O leão fala para seu oponente que ele era muito fraco. Bailey concorda com o Garra Afiada e diz que é de uma linhagem inferior. Mas enquanto ele tiver uma espada em mãos, seria implacável e nada poderá lhe impedir. Rapidamente, o zumbi parte para o ataque. Moses diz que Bailey realmente lançou um movimento combinado e que esse movimento era pelo menos 5 vezes mais rápido do que o ataque relâmpago. O zumbi fala que esse é o preço por subestimar seu oponente. Desferindo o golpe, avisa que linhagem sanguínea não era tudo. O leão consegue parar o ataque, medindo a espada, mostrando ser algo impossível, conseguindo quebrar a arma. E logo em seguida ativa a skill Garra da Fúria Explosiva e desfere seu ataque em seu oponente, conseguindo derrotá-lo facilmente. O Garra Afiada diz que pensou que o zumbi teria alguma força, mas era um lixo. O coelho fala que o leão era tão poderoso que o tão esperado Bailey foi derrotado em instantes, e agora o campeão da arena tinha sido determinado. O público começou a ovacionar o leão, que já estava se achando o melhor. Zhuang diz que o Garra não era ruim, e sua linhagem era pura, mostrando ter algum valor de cultivo. Já Yue fala que não o deixaria nem mesmo guardar seu portão. O protagonista estava impressionado com o que tinha acontecido e que aquele leão, inesperadamente, passou a arma de alguém
e como as armas eram distribuídas uniformemente, elas não deviam ser destruídas tão facilmente. A menos que, mesmo com o Garra reduzido para o nível 10, seus atributos básicos ainda excedessem em um nível médio. O leão se vira para Lee e o chama de praga pequena e pergunta por que ele se atreve a aparecer de novo e que ainda não tinha se divertido o suficiente. Então, o chama para enfrentá-lo. O protagonista imagina que, se sua análise estiver correta, não tinha grandes chances de vencer. Mas a única maneira de se aproximar de Lady Yue era vencendo a batalha. Moses fala que o competidor bucha de canhão se superou e não era vergonha ser o número 2, se rendendo. Yue pensa que seria chato se o protagonista não aceitasse o desafio e que ainda não tinha se decepcionado. Já Lee pensa que, se desistir agora diante de uma tarefa difícil, não iria ter esperanças para encontrar seu irmão mais velho e admite que seus irmãos eram sua única família e que eram as pessoas mais importantes da sua vida e não importava o quão difícil seja o caminho à frente, nada iria detê-lo. Então aceita o duelo contra o leão Garras Afiadas, que fala que havia formas de vida inferiores e cérebros estúpidos, pois aceitar um duelo por conta de uma provocação. E então avisa que o protagonista seria seu pequeno presente antes de saborear a vitória. E era melhor mostrar lentamente o desespero e arrependimento. Lee diz que o Garra falava demais, e era melhor começar, enquanto o protagonista se aproximava para o ataque. O leão diz que sua velocidade não chegava nem perto do espadachim que tinha derrotado, e que era muito lento, mas antes que o Garra esperasse, Lee deu um salto indo para as costas do seu oponente, conseguindo desferir um golpe surpresa. Mas o leão consegue desviar do ataque e se vira para ficar de frente com o protagonista. O Garra admite que esqueceu que lutava contra um assassino, pois tinha aumentado sua velocidade de repente, mas mesmo assim, era um lixo e parte para o contra-ataque usando uma habilidade de longa distância. Não consegue acertar Lee, que se esquiva indo para trás, e reconhece que seu oponente era muito forte e sua velocidade não estava lhe dando vantagem, pois os status do leão estavam muito mais altos que os seus. Já o Garra pensa que o protagonista era como moscas nas pilhas de lixo e se movimentava rápido, até perceber que tinha sido ferido no rosto, ficando revoltado por não ter visto como aconteceu. Então começou a achar aquilo humilhante, pois foi na frente de muitas pessoas, e ele não podia deixar-se ferido por um lixo. Agora ativa sua habilidade passiva, Banho de Vitalidade, aumentando a velocidade, o poder e o dano crítico em 20% por 15 segundos. Após isso, fala que irá fazer do protagonista ser derrotado da maneira mais humilhante possível. Moses diz que era inimaginável, pois o competidor não só sobreviveu depois de trocar golpes com o Garra, como também conseguiu feri-lo. Yue acha aquilo estranho, pois o nível de linhagem dos competidores era baixo, mas estava ficando interessante. Coelho fala que o concorrente Garra parecia irritado e parecia que eles estavam prestes a entrar no clímax. Partindo para o ataque, o leão pergunta para o protagonista se ele se orgulhava daquela velocidade, pois agora iria mostrar a verdadeira velocidade e derrotá-lo. O protagonista estava conseguindo defender sem muitas dificuldades os ataques, recuando ainda mais a cada golpe recebido, até que ao receber um golpe, começa a ser empurrado para trás e se lamenta depois de perder o equilíbrio. O Garra, vendo aquilo, diz que agora queria ver como ele iria se esquivar, então ativa as garras explosivas e dá um salto para desferir o ataque. Enquanto se aproximava, fala para Lee se lembrar disso em sua próxima vida, que lixo deveria ficar na lata de lixo. Mas antes de ser atingido, o protagonista fala que era uma brincadeira e estava esperando aquele movimento para agir, e que aquele ataque podia ser poderoso, mas o tempo de lançamento era de 0,5 segundos. Então rapidamente começa a se movimentar e vai para as costas do leão, dizendo que antes dele terminar o ataque não podia se virar e que agora podia ser o fim. O Garra Afiada diz que tinha sido bons cálculos, mas foi tudo em vão. Então ativa a habilidade de linhagem, Rugido do Leão Furioso, criando uma aura, fazendo o protagonista ficar paralisado. Moses fala que esta habilidade da tribo dos leões faz com que qualquer pessoa em um raio de 5 metros fique incapaz de se mexer por 1,5 segundos. Zhuang, vendo aquilo, fala que o despertar da habilidade de linhagem para um competidor jovem era o que precisava. Já a Lady diz que o leão comia muito e que iria até explodir. O Lorde dá risada e fala que também comia, e se ela continuasse assim, não iria aceitar nenhum aluno. Para Yue, estava tudo bem, pois já fazia tempo que não se interessava por ninguém. O Garra fala que aquele era o poder absoluto da linhagem e era melhor Lee cair em desespero, mas o protagonista ainda não desistiu e consegue se esquivar, mesmo perdendo um braço. Após cair no chão, ainda fica em posição de ataque,
mas logo sua perna se quebra, fazendo-o ficar sem equilíbrio. O coelho fala que isso era ruim, pois agora tinha perdido sua única vantagem, que era a velocidade, e a partida final foi decidida, pois o bucha de canhão não iria ficar até o final. O leão começou a dar gargalhadas e fala para o protagonista que ele ficava muito melhor daquele jeito e que também não precisava se preocupar em desistir. Lhe pergunta por qual motivo. O Garra fala que não iria deixá-lo embora, mesmo que a partida tenha terminado, e que ele iria perder a vida, pois isso era a única forma dele ser lembrado. O protagonista ainda não tinha desistido e pensa que agora a isca foi lançada e tudo o que restava era que seu oponente mordesse. O leão começa a caminhar em direção a Lee, perguntando do que eles iriam brincar, de quebrar ossos ou chutar a cabeça como se fosse bola. O protagonista, vendo aquilo, percebe que só faltavam apenas 3 passos. O Garra continuava a se aproximar, dizendo para Lee não ser tão quietão e dizer algo, mas criar um clima. Então pisa na perna do protagonista, que tinha sido arrancada, mas Lee diz que agora era o momento de agir e parte para o ataque. Ele ainda podia controlar seu braço arrancado, então, enquanto ataca pela frente, arremessa a outra adaga pelas costas. O leão fica parado defendendo o ataque pela frente, dizendo que tudo o que precisava era de rebeldia para ficar mais divertido. O protagonista ativa sua habilidade, golpe nas costas, conseguindo ir instantaneamente para as costas do seu oponente, deixando-o confuso. Lee consegue acertar o ataque no leão, que fica gravemente ferido por não conseguir desviar. Após o ataque, ele cai no chão como se fosse uma pedra. Yue fica impressionada com o que vê, assim como Zhuang. Todos que estavam no coliseu ficaram mudos. Moses mal conseguia falar o que tinha acabado de acontecer, até que Dort grita que foi espetacular e que fazia tempo que não via uma virada tão emocionante. E agora, a tartaruga furiosa iria falar a análise e os comentários. E que aquela partida fazia parte do plano do jogador chamado bucha de canhão, pois desde o início ele mostrou vantagem de velocidade e provocou o Garra afiada, fazendo com que ele ficasse irritado. Então, sob a explosão total do Garra, Lee fingiu estar fraco, atraindo o leão para usar seu movimento final. E após o Garra usar sua habilidade passiva, começa a parte emocionante. O braço e a perna decepados que o leão tinha arrancado. No final, quando todos pensavam que o protagonista estava inegavelmente condenado, ele utilizou uma ressurreição de esqueletos para conseguir um contra-ataque, derrotando um oponente mais forte. Dort continua dizendo que sua análise acertou o alvo. Esse competidor se chama Lee, o competidor que estava prestes a tirar a vida de vez do leão, que gritava desesperadamente para salvá-lo. Mas agora, o protagonista queria se livrar dos problemas de uma vez por todas. Zhuang, vendo aquilo, decide agir e interfere na batalha, afastando Lee do Garra, impedindo que o finalize. O Lorde usa suas habilidades para derrotar Lee, conseguindo quebrá-lo em várias partes mesmo de longa distância. O protagonista não entendeu o que estava acontecendo, pois estava tão perto de sair vitorioso, mas agora só estava seu crânio caindo na mão de Lady Yue, que fica com a parte que sobrou do protagonista. Imediatamente, ela usa sua habilidade, Dedo Perfurante Celeste, e ataca usando aquele poderoso golpe de longa distância que por onde passa deixava destruição. Zhuang fica furioso e pergunta para Yue se estava querendo tirar sua vida após atingi-lo, e se ela não desse uma explicação razoável, não iria ficar daquele jeito. Enquanto isso, a Lady fazia com que o protagonista se regenerasse e colocava a mão em sua cabeça, dizendo que a partir daquele momento ele era sua posse pessoal. Não demora muito para que Yue faça com que Lee volte ao normal. Ele fica impressionado, pois não só os ossos quebrados foram curados, mas agora eles ficaram ainda mais fortes. Após isso, a Lady pergunta onde tinha ido o coelho e a tartaruga e que se os resultados não forem anunciados em breve, iriam furá-los. Com medo, Dort aparece dizendo que eles estavam ali. Já Moses diz para ele ser mais rápido e falar os bordões. A tartaruga fala que os ventos e as nuvens surgem, ousando engolir o sol e a lua, e naquele dia testemunharam o surgimento de uma nova estrela. Aparece a mensagem de parabéns para Lee, por ter se tornado o campeão daquele torneio da arena. Após isso, surge outra mensagem, calculando as recompensas da plataforma do torneio da Nuvem da Tempestade. Um prêmio de 5.000 pontos de experiência. Agora o protagonista estava no nível 15, e com uma nova habilidade passiva aprendida, o Passo das Sombras, que aumenta permanentemente a agilidade em 20%. Lee, o guerreiro esqueleto quebrado, era da classe assassina, e seus atributos eram 75 de força, 62 de inteligência, 100 em agilidade, 37 de constituição, 15 em resistência, 10 de charme e com a conquista da coroa da plataforma da nuvem. O protagonista também recebeu de recompensa uma adaga épica de nível 15, a lâmina machada.
Aquele item tinha como requisito a durabilidade exclusiva do assassino, e tinha um aumento no ataque de 80, um acerto crítico de 20 e um aumento de mais 15 na velocidade, e uma conversão especial de 10% de dano causado em autocura. Dort diz que aquilo era surpreendente. Uma arma com atributo vampírico era impressionante. Já o Coelho fala que era perfeito para batalhas longas, pois a resistência era crucial. A Lady fala para o protagonista que seus ferimentos foram curados e já tinha recebido a recompensa e agora já estava na hora de começar a catástrofe na nuvem. Lhe pergunta o que era isso. Moses diz que um novato como Lee podia não ter muita clareza sobre isso e que a plataforma da nuvem era dividida em duas partes. A primeira é a batalha na arena e a segunda, a catástrofe, era acionada. As regras eram: o campeão da plataforma descia ao mundo dos jogadores como um boss por tempo limitado, o limite de tempo é 1 hora, a tarefa era, ao garantir a sobrevivência, caçar os jogadores o máximo possível para obter experiência e pontos de contribuição. Esses pontos podem ser usados em negociações mútuas, trocando habilidades e armas avançadas, e também podem ser usadas para melhorar posição e status. Zhuang fala para Yue que aquilo ainda não tinha acabado, pois se ela se atreve a atacar abertamente, ele estava declarando guerra contra o Salão Norte, pois estavam querendo se livrar dele para ter os recursos militares em mãos. A Lady responde dizendo que ele era um velhote, e que não era para agir de forma desavergonhada, pois ele podia ser punido, pois ela estava deduzindo que já tinha prometido o título para o Garra, pois se intromete. Então, da próxima vez que ele sair para a batalha, iria cortar seu salário militar e até os equipamentos. Isso deixou o Lorde irritado e quase perdendo a cabeça. O protagonista, assistindo tudo, diz que esperava que eles começassem a brigar. Os apresentadores correndo dizem que se eles brigarem, a metade do povo sofreria. Antes de Lee partir, Yue fala para não envergonhá-la e, se não conseguisse derrotar 1000 pessoas, não precisava voltar. Após passar pelo portal, o protagonista usa o manual de conquistas aleatórias, detectando que o seu nível excedia o nível 10 e estava gerando uma missão aleatória. Surge então a mensagem de bem-sucedida, e aquela missão tinha o codinome Primeiro Andarilho da Lua. Agora foi gerada uma missão de conquista aleatória, onde o protagonista devia completar a cegueira do coração e derrotar 1000 jogadores. O tempo da missão dentro do evento catástrofe, e se o evento terminar e a missão não for concluída, se expirará permanentemente. As mensagens para todos os jogadores foram dadas que o boss de tempo limitado desceu e todos os jogadores deveriam ir derrotá-lo. Um grupo de 4 pessoas estavam próximas do protagonista e logo o avistam. Ele ativa sua pulseira onisciente, que detectou que o nível do personagem aumentou. Isso fez com que seus atributos todos tivessem aumento de 5. A qualidade atual do equipamento era normal para personagens comuns e sua qualidade aumenta a cada 10 níveis. A sua ativação pela primeira vez faz com que receba uma habilidade exclusiva de classe atribuída aleatoriamente e sempre que subir de nível ganharia outra habilidade. Enquanto isso, Lee começava a receber ataques dos jogadores que não conseguem atingi-lo. Após conseguir derrotar o grupo facilmente, recebe a habilidade Lâmina do Flagelo Caçador, que desfere rapidamente 4 golpes no alvo, causando 110, 120, 130 e 150 de dano físico. Se o alvo for derrotado por essa habilidade, os golpes serão mantidos e terá como alvo um inimigo em um raio de 10 metros. Também tinha uma habilidade passiva para cada inimigo derrotar. Um golpe adicional de 150% de dano físico pode ser adicionado. O protagonista deduz que, se diminuir a saúde de um grande número de inimigos e depois usar essa técnica, a lâmina do flagelo caçador, conseguindo desferir os golpes rapidamente, teoricamente iria se tornar uma máquina de movimento perpétuo após derrotar os jogadores. Recebe experiência e contribuição. Após isso, ele chama a assistente e pergunta se outros jogadores podiam ver sua localização. Ela diz que sim, pois o sistema estava transmitindo a localização em tempo real. Lee agora era o Andarilho da Lua, e agora em diante as coisas iriam ficar muito mais simples. Não demora muito para chegar mais jogadores procurando o boss, que estava atento e pronto para o combate. O protagonista então começa a atacar todos que aparecem, conseguindo derrotar 56 facilmente, mas não demora muito tempo para aumentar esse número para 156, e assim foi aumentando cada vez mais com o passar do tempo. Após um longo combate com vários 314 jogadores, o protagonista estava em cima das árvores pensando que o número de jogadores de grupos estava diminuindo e já era hora de ir para outro local, e infelizmente não podia pegar os equipamentos, sendo um grande desperdício. Mas logo aparece Akira, dizendo que estava rico ao ver todos aqueles equipamentos. O protagonista observava o jogador feliz por ter encontrado aquele lugar.
mas logo é surpreendido por Lee, que o ataca sem lhe dar chance. Akira coloca a mão no pescoço e começa a procurar o que o atingiu, pois se achava forte, e aquilo era um erro de sistema. O protagonista, depois de derrotá-lo, admite que esse jogador falava muito. Então, parte para o outro grupo que estava se aproximando, procurando o boss, que começa a atacar todos sem lhes dar chances de reação. Após aquele combate, o protagonista consegue derrotar 444 e diz que ainda faltava muito, mas admite que Akira tinha lhe dado uma ideia. Então, entra em seus contatos e passa coordenadas para seu irmão, dizendo para ir para aquele lugar. A Fei pergunta o que era aquilo e se podia ser seu cajado ou roupas ou até um conjunto completo. Depois de um tempo, o irmão do protagonista foi até o local, encontrando vários itens. Ele fica abismado com o que via, pois não imaginava isso. Em outro lugar, Luna, após derrotar um boss guerreiro gigante, obtém o bracelete level 15. Ela era uma cavaleira do luar de classe espada-terra. Seu item, o coração da resiliência, tinha como requisito nível 15. Era utilizável para todas as classes, fazendo aumentar os atributos em 10. E com especial, ao sofrer ataques de habilidade de controle, havia 20% de chance de aumentar a resistência em 20 pontos. O protagonista estava assistindo tudo aquilo e fica surpreso vendo uma jogadora conseguir enfrentar um boss de nível épico. Então, pede para sua assistente procurar informações sobre a classe Cavaleira do Luar. Rapidamente, a elfa encontra as informações que diziam ser uma classe oculta entre os espadachins com atributos equilibrados. Todos os ataques da classe eram físicos e mágicos. Enquanto Luna caminhava, admite que estava se sentindo observada. Então deduz ter alguém por perto. Logo aparece um grupo de 3 jogadores dizendo que ela tinha muita sorte, pois tinha acabado de ganhar um item épico. O líder do grupo pergunta se eles podiam dar uma olhada melhor no item. Luna pergunta se eles estavam querendo lutar por ele. Tuan responde que não, pois eles só queriam ser amigos e talvez pegar o equipamento emprestado por alguns dias e que podia confiar. Assistindo tudo, o protagonista pensa que quando 2 partes brigam, a terceira se beneficia. A garota fala para o guerreiro que se ele estivesse confiante, podia ir em frente. Tuan fala que parecia que ela estava procurando problemas, então eles teriam que revistá-la. Seus subordinados começaram a ir em direção a Luna, que rapidamente desembainha sua espada e os ataca com o corte da luz estelar, os derrotando facilmente. Tuan, vendo aquilo, fica abismado e admite que foi precipitado. Então, fala que era um membro importante da guilda arrogante e se ela o tocasse iria correr perigo. Luna não dá ouvidos para o homem e decepa sua cabeça com um só golpe. Então fala para o protagonista que ele já tinha visto o suficiente e já podia descer agora. Lee faz isso que a jogadora diz, e ao vê-lo, deduz que seja um boss, e pensa que, se lutar ali, sua guilda poderia se vingar depois. Já o protagonista pensa que, se derrotá-la, não valeria a pena, pois era uma ótima jogadora, mas isso só ficou na imaginação, pois ambos foram para o combate. Não demora muito para que membros da guilda arrogante apareçam, dizendo que estavam ali para se vingar. No meio do combate contra o protagonista, Luna não esperava que chegassem tão rápido. Já Lee pensa que era outra onda de jogadores. Outro grupo se aproximava nas costas do protagonista. Estavam querendo pegá-lo. Lee e Luna começaram a trocar olhares e se cruzam. Ambos vão cada um para um lado. Os membros da guilda arrogante falam que aquele era o boss, mas o líder diz que estavam ali para vingar o irmão deles. Já Luna fugia para o outro lado pelo grupo que estava em busca do boss. Os líderes de ambos os grupos dão ordem para que todos avancem em busca do objetivo, e os 2 grupos começam a correr em direções contrárias, tendo que se enfrentar. Eles começaram a se trombar, tentando passar de qualquer forma em busca de objetivos diferentes. Os grupos estavam em uma grande confusão sem luta por um momento. Enquanto isso, o protagonista, assim como Luna, voltaram para o meio daquela confusão, onde todos estavam perdidos sem saber o que fazer. Antes de alguém dizer que os alvos estavam voltando, Lee começa a atacar todos que estavam pela frente. Do outro lado, Luna fazia o mesmo com a guilda que estava à sua procura. Mas logo os membros começaram a reagir e a usar suas habilidades. Uma garota pediu para se afastar para poder usar o feitiço Bola de Fogo. Um arqueiro também usou suas habilidades e atacou com a flecha de tiro disperso, mas acabou acertando outro jogador, que imediatamente usou o corte do redemoinho para contra-atacar. E assim continuou, com outros jogadores usando o ataque relâmpago e o martelo de fogo, tornando-se um grande combate. Depois de um tempo no meio da fumaça, alguns jogadores iam aparecendo, perguntando se o boss tinha sido derrotado. Arjun respondeu que não sabia, mas que estava quase derrotado. O líder deles falou que mal estava aguentando, já que quase tinha sido eliminado.
Não demorou muito para que o protagonista usasse sua habilidade borda de caçada e começasse a atacar todos os jogadores. Com sua grande velocidade, conseguiu eliminar rapidamente 563. Alguns jogadores começaram a se perguntar como um boss podia ter tantas habilidades como aquele, e mesmo assim foram derrotados, fazendo Lee chegar a 702. O combate continuou insanamente, chegando a 956 em poucas horas. No final, o protagonista tinha conseguido derrotar 999, e só havia Luna como sobrevivente. Ambos partiram para o combate, pois se enfrentaram durante o combate, mas sem vencedor. Mas com um golpe, Lee conseguiu derrotar a garota. E logo surgiu a mensagem de parabéns para o protagonista por ter completado a tarefa de conquista aleatória. Depois disso, Bai, que tinha a personagem com o nome de Luna em uma cadeira de rodas, olhava o mar na janela do seu quarto ao lado de sua empregada, que avisava que seus pais estavam esperando para jantar. A garota respondeu que eles podiam comer primeiro e que ainda não estava com fome. Após isso, Bai começou a escrever em seu diário sobre tudo o que tinha acontecido dentro do jogo. Ela escreveu que dentro do jogo encontrou um boss de tempo limitado, Andarilho da Lua, com seus status estimados. Além disso, o boss parecia ter IA e inteligência avançadas. Enquanto isso, apareceu a mensagem para o protagonista de que ele havia concluído a missão da conquista aleatória de derrotar 1000 jogadores, e agora iria receber as recompensas. O primeiro item que recebeu foram os brincos divinos encantados. Isso era algo do nível mítico, e o detentor poderia transformar sua própria raça, e após a transformação, ganharia a aparência específica da raça, o talento passivo específico e o domínio do idioma. As raças comuns eram humana, elfa, nifa do mar e assim por diante. Ao pegar aqueles brincos, reconheceu que aquela era uma recompensa digna pela missão, pois tinha aplicabilidade e funcionalidade. Após isso, apareceu a mensagem de conclusão, o cataclismo da nuvem da tempestade, e estava estabelecendo as recompensas do evento. O protagonista também conseguira conquistar 1000 pontos de contribuição, subindo para o nível 21, adquirindo uma nova habilidade, a Lâmina de Explosão Crescente, que aprimora seu próximo ataque básico, causando 180% de dano físico e ignorando 20% de defesa física do alvo, além de 20% de chance de infligir o status de sangramento ao alvo. Lee agora estava de volta para o Coliseu, fazendo o público ir à loucura ao vê-lo. Moisés deu os parabéns para o novo Caçador do Luar por concluir a missão do Cataclismo e alcançar o impressionante recorde de derrotar 1000 jogadores. Dort falou que Lee era merecedor do título e uma genuína estrela em ascensão. Enquanto era anunciado, o protagonista caminhou para o centro da arena. Zhuang estava irritado com aquela situação, enquanto Yue falava com seu subordinado, que ele não tinha sido nada mal, pois não tinha lhe envergonhado. E agora já estava na hora deles irem. Então, abriu um portal e pediu para o protagonista lhe seguir. Após atravessarem, foram para a Cidade da Lua, um dos reinos secretos, de frente para um lago vermelho. Lee, vendo aquilo, ainda não sabia onde estava, pois depois que iniciou a trama oculta, tudo o que tinha acontecido não era nada do planejado do jogo. Yue perguntou para o protagonista se ele sabia por que o Garras Afiadas foi ajustado para o mesmo nível dele, mas ainda conseguiu esmagar os outros. Lee respondeu que era a linhagem sanguínea. A mulher falou que estava exato. Assim como os equipamentos têm qualidade diferentes, os atributos de cada monstro variam muito devido às diferenças de linhagem sanguínea, e a linhagem do protagonista é de nível mais baixo. Lee perguntou para sua mestra se aquele lugar estava relacionado a romper os atributos de sua linhagem. Ela respondeu que era exatamente isso, e que aquele era um dos reinos secretos sob sua jurisdição, o reino secreto da Poça de Sangue, e pede para que o protagonista escolha uma área de sua preferência e entre nela, e que sua evolução dependerá de sua sorte. Enquanto isso, na Cidade da Lua, no Salão do Norte, Zhuang joga sua taça no chão, quebrando-a, e grita que ainda não tinha terminado com Yue, e lamenta que perdeu reputação por conta do pirralho do clã dos leões. Zhou, seu servo, pede para seu mestre se acalmar, e que, na sua opinião, isso não podia ser coisa ruim, pois o clã dos leões tinha a intenção de ter boas relações, e com esse incidente, eles viram que o Lorde estava defendendo um companheiro. Zhuang diz que, mesmo assim, não estava conseguindo controlar sua raiva. O velhote fala que tinha uma sugestão. Embora eles não pudessem fazer nada diretamente com Yue, vai até o seu ouvido e começa a dizer o que podiam fazer. O Lorde gostou da sugestão e fala que agora eles iam fazer. Já no Lago da Vitalidade, enquanto o protagonista fazia sua evolução, a Lady observava a rápida velocidade de absorção que seu servo tinha e que seu potencial era bastante alto.
De repente, chega alguém a chamando. Jun fala para Yue que o Lorde deu uma ordem, convocando-a para a cidade principal imediatamente. Ele estava junto com outros guerreiros, mas a Lady pergunta se eles não viam que estava ocupada e que podiam esperar até ela ficar livre. O guerreiro mostra o decreto para a mulher, dizendo que aquela era uma convocação legítima da cidade e que, após a emissão do decreto, o destinatário deve se apresentar imediatamente ao Lorde da cidade, pois, se não, serão executados. Yue fingiu que não estava escutando para conseguir mais tempo, mas mesmo assim começa a seguir Jun, mas fala para Li que ocasionalmente ocorrem quedas de rochas nas montanhas e era melhor tomar cuidado para não ser esmagado. Então, começa a seguir os guerreiros para se encontrar com o Lorde. Jun, vendo aquela evolução, começa a rir, pois ali havia um plano acontecendo. O protagonista já estava no período de ebulição. Uma esfera de fogo aparece sobre Li enquanto ele descia em torno do líquido vitalício. Havia homens por entre as montanhas vendo aquele acontecimento. Era o subcomandante Shui do Esquadrão das Sombras. Ele dá ordem para que seu grupo avance. Vários guerreiros partiram para o ataque sobre o protagonista. Mas de repente, a esfera de fogo que estava sobre Li começou a imergir energia, e imediatamente ele desperta. Enquanto os guerreiros caminhavam junto com Yue pelas montanhas, Jun, vendo que a Lady estava olhando para o lago onde seu servo estava, pensa no que ela pode fazer agora, enfrentando a convocação. De repente, Yue se senta em uma pedra, deixando todos confusos. O líder pergunta para ela o que estava querendo fazer, parada daquele jeito. A mulher fala que aquele lugar era muito bom para um espectador. O guerreiro que estava prestes a atacar o protagonista diz que os créditos seriam para ele. Então, desfere um ataque, acertando somente o lago. Todos ficaram paralisados depois que a esfera de fogo se voltou para eles. O fogo se apaga e Li surge no meio do lago. Os capangas ficaram surpresos ao vê-lo, pois pensaram que tinham conseguido atingi-lo. Mas eles não pensam muito e partem para o ataque para finalizar o trabalho. O protagonista fica parado e observa seu novo corpo. Os homens estavam próximos para atingi-lo, mas ele, com um simples movimento, consegue decapitar os dois ao mesmo tempo. Shui, vendo aquilo, acha impossível. Então, dá ordem para atacar todos juntos, pois as informações estavam erradas e agora deviam usar a segunda tática. O grupo se aproxima do protagonista, que ainda se mantém parado. Eles começam a desferir os golpes em Li, que recua dos golpes e contra-ataca rapidamente, deixando todos surpresos ao verem que estavam com um buraco no peito. O subchefe não pensa muito, e ainda continua o ataque, e utiliza a técnica da lâmina das sombras, fazendo com que o protagonista comece a se defender e recuar do homem. Mas logo Li dá um sorriso. Vendo que o homem já estava impossibilitado para um duelo, o protagonista arrancou o braço do seu oponente sem que ele pudesse reagir. Shui, mesmo ferido, se mantém de pé e reconhece que todas as informações que tinham eram incorretas e seu oponente era muito forte, mas sabia que precisava eliminá-lo, pois essas eram as ordens de Zhuang e seu servo que diziam que o Esquadrão das Sombras era o orgulho do Norte. Completar a missão era o único dever deles, e a honra da Lua estava com eles. Então, usa sua técnica secreta para lutar contra Li, e juntamente com os soldados que ainda sobravam, fala que a missão vinha antes de tudo, e tinham que se dedicar. Shui diz que a glória da Lua estava com ele, então parte para o ataque depois de ativar sua habilidade que recebia a energia dos seus homens. Ao se aproximar do protagonista, diz que agora ele iria conhecer a derrota. Então, prepara um ataque utilizando sua espada enquanto Li também se aproxima para atacar. Li começa a se transformar no guerreiro esqueleto novamente, e Shui pensa que agora seria sua chance. Ao desferir o ataque, o protagonista já estava em forma de esqueleto completamente e desvia do ataque sem dificuldades, e rapidamente contra-atacando, desfere um golpe incrivelmente rápido e volta para sua forma anterior. O subcomandante foi derrotado sem que esperasse. Ele teve sua cabeça arrancada em questão de segundos. Yue aplaudia seu servo e diz que foi nada mal, pois parecia que ele tinha ganhado bastante com o cataclismo da nuvem. O protagonista pergunta se aquele era o pessoal de Zhuang, e a mulher responde que sim. E os que tentaram assassiná-lo e os que a detiveram, todos eles eram pessoal do Lorde. Li pergunta sobre os soldados que estavam com ela. A mulher responde que tinha mandado eles embora. O protagonista se aproxima de sua mestra e pergunta se aquele tinha sido seu segundo teste, pois caiu habilmente na armadilha deles. Yue estava olhando para o pingente de Li, que fica envergonhado. Mas ela pergunta por que estava escondendo e que ele podia tirar as mãos, pois já tinha revelado muita coisa, e que estava satisfeita com seu desempenho, então podia dizer o que quisesse, pois iria conceder um desejo. Li diz que queria perguntar sobre alguém, e o nome que estava procurando era Yi Xiao. A Lady respira fundo e fala que ele já foi embora, e que ele já podia até ter perdido a vida.
O protagonista fica sem resposta após ouvir isso, mas pergunta o que tinha acontecido. A mulher fala que aquela era a segunda pergunta. Lee começa a ficar irritado, e Yue percebe. Então, fala que podia lhe dizer, mas tinha que responder primeiro, pois desde que ele ouviu sobre Yi Xiao na plataforma da nuvem, ficou observando ela com frequência. Então, provavelmente planejou a trama e se apresentou e chamou sua atenção. Tudo isso foi para se aproximar para obter informações, e por isso queria saber qual era a relação deles. O protagonista responde que Yi Xiao é seu irmão mais velho. No orfanato, enquanto algumas crianças brincavam, outras ficavam intimidando outras crianças menores. Em um beco, um grupo encurralava duas crianças, segurando um urso de pelúcia. Lee protegia seu irmão, A Fei, que queria o Sr. Coelho que sua mãe tinha deixado. Os garotos ficavam zombando deles por esse motivo. Ji-ho, filho da dona do orfanato com maldade, pensa que como todos tinham sido adotados por sua mãe, eles eram apenas lixo que ninguém mais queria. Além de tudo pertencer a ele, podendo fazer tudo o que quisesse, então começa a rasgar o coelho de pelúcia. A Fei, chorando, pedia para que não fizesse isso e que era para devolver. Lee, vendo aquilo, tinha algo em sua blusa. Ele segura um tipo de agulha e pensa em partir para cima dos garotos. Mas, de repente, Yi Xiao se aproxima com uma vassoura e bate com toda a força nos garotos, fazendo Ji-ho gritar de dor. O garoto não parava de bater nos rebeldes que pediam de toda forma para parar. Após dar uma lição, Yi Xiao fala para eles saírem. E os rebeldes, com medo, corriam desesperados, chamando pela mãe. Após isso, fala para Lee e A Fei que estava tudo bem. O protagonista pergunta para o garoto quem era ele, que tinha ajudado. Yi Xiao se apresenta e fala que não importava quão difícil a situação pudesse aparecer. Tinha que se lembrar de sorrir, que tudo passava. Após lembrar disso, o protagonista fala para sua mestra que ele era a sua família mais próxima. Yue fica em silêncio ao saber disso e se lembra do seu antigo servo, quando ele perguntou se podia ganhar algum equipamento, pois tinha 2 irmãos mais novos e, como o mais velho, devia guardar o melhor para eles. A Lady então fala que Yi Xiao estava no purgatório infernal. O protagonista pergunta onde era isso. A mulher começa a falar sobre o dia que aconteceu isso. Na arena, o coelho falava que Yi Xiao tinha derrotado o rei dos cavaleiros, Dagu, defendendo o título de rei da nuvem. Dort fala que aquela era a 10ª vitória do competidor. Então, depois de suas 10 vitórias, como de costume, o lanceiro entrou na tribulação da nuvem. Mas daquela vez nunca mais voltou. Moses ficou impressionada, pois já tinha passado 4 horas que a tribulação terminou, e o lanceiro ainda não tinha voltado. Dort fala para esperar um pouco mais. Talvez desse certo, mas nada aconteceu. Yue, com ajuda, procurou em todos os lugares por um longo tempo, antes de descobrir que o último lugar que Yi Xiao apareceu era chamado Purgatório Infernal. O protagonista pergunta como ela sabia o local e se podia fazer algo. Lady responde que não podia, pois não podia se teletransportar para esse lugar e que uma força desconhecida estava bloqueando esse reino. O protagonista começa a pensar depois de escutar todas aquelas informações. Então, chama sua assistente e a pede para procurar informações relevantes sobre o Purgatório Infernal. A elfa tenta fazer a pesquisa, mas acontece uma falha. Após o erro, o protagonista fala que iria pesquisar no banco de dados. Então era para mudar para a interface de entrada manual. Yue, vendo aquilo, não estava entendendo nada. Enquanto Lee só queria manter a calma, pois precisava pensar, pois precisava encontrar o Purgatório Infernal, pois esse lugar continha a resposta. Então, após digitar a senha, consegue entrar no banco de dados. Várias informações começaram a aparecer na frente do protagonista, e ele começa a recuperar o código para o purgatório, mas fica surpreso ao ver que havia outros códigos. Uma mensagem de aviso apareceu dizendo que a intrusão ilegal iria ser ejetada à força. O protagonista tenta abrir o código-fonte, mas continua dando erro. A ejeção forçada começou a ser carregada. Lee não estava entendendo como aquilo era possível. Yue diz que aquilo era tudo o que sabia, e se não acreditasse, podia descobrir por si mesmo. O protagonista, ouvindo aquilo, pensa que parecia que teria que fazer isso mesmo. Então, pergunta para sua mestra se poderia fazer mais um favor. A Lady responde que aquela era a 3ª pergunta. Lee pergunta como ele ia para esse outro reino. Antes de Yue responder, a elfa fala que o método para retornar ao mundo do jogador era só fazer isso. A Lady fala para seu servo que ele era impaciente e que Yi Xiao despertou 2 vezes na poça de evolução e ainda assim não conseguiu voltar, sem mencionar seu estado atual. Sua assistente pergunta para Lee se ele sabia qual era o método para retornar ao mundo do jogador, e se não soubesse, era só segui-la. O protagonista começa a seguir a elfa, e Yue pergunta para onde estava indo. Ele responde que tinha outra maneira de chegar ao mundo do jogador. A mulher pergunta o que era isso.
O protagonista responde que era o reino que ela sempre fala, o outro lado. A Lady acha interessante e fala que iria esperar por boas notícias. Enquanto isso, em outro lugar no meio da floresta, uma grande explosão acontece, derrotando um grupo de criaturas. A Fei, que estava no nível 23 e era uma classe de mago da Tempestade de Fogo, era quem estava desferindo aqueles ataques, dizendo que aqueles não eram fortes ainda. Após o combate, as jogadoras se aproximam dele, dizendo que ele era incrível e se podiam abraçá-las. Ele, feliz por isso estar acontecendo, com outras intenções, pergunta se o comerciante de equipamentos estava por ali. Yui responde que sim, e que estavam quase lá. O grupo então caminha em direção ao comerciante, e a Fei diz que iria dar um item para cada uma delas. Mas não demora muito para perceber que um grupo de jogadores estava em sua frente. Eles estavam cercados por todas as partes, sem ter nenhuma saída. Ravi fala que finalmente encontrou o seu bode expiatório. A Fei, usando suas habilidades, fala para as garotas se esconderem atrás dele e pergunta quem eram aqueles. Mas sem que ele esperasse, suas amigas mudaram seu jeito, e juntas o atacam pelas costas. Enquanto ele caía, pensava o que tinha feito. Wei fala que eles eram a Guilda do Norte e estavam juntos com aqueles caras. As garotas falam que era um golpe mortal escondido sob a beleza, uma decepção alucinante em meio à paixão, e infligir a dor aos outros, preservando a riqueza para si mesmo. Então mostram seus lados verdadeiros. Chen era Yui, Qian era Wei e Ming era Emi. A Fei fica enfurecido e diz que não vai perdoar eles, pois podiam enganar sua riqueza, mas não enganavam seus sentimentos genuínos. O líder fala que parecia que o bode expiatório não estava cooperando. O grupo então parte para o ataque contra o garoto, que não se intimida, e se defende com um contra-ataque contra 2 oponentes ao mesmo tempo. Rapidamente percebe que outros já estavam se aproximando. Então desfere um ataque contra eles, mas é surpreendido ao ver algo se aproximando. E antes que pudesse fazer algo, é atingido por aquilo. Era uma flecha que Wei disparou, tirando sua atenção enquanto Yui avançava para o ataque. A Fei se defende e pede para eles irem embora, mas após se defender, se lamenta por ter usado muitas poções enquanto estava subindo de nível antes. Elas começaram a pedir para que ele entregasse os itens que tinha conseguido, que talvez ele ganhasse uma poção, pois aquele lugar estava todo cercado com o pessoal, e se ele não cooperasse, iriam dar um fim nele para conseguir cada peça de equipamento que ele tinha. A Fei respira fundo, e então mostra seu dedo para o grupo, que fica revoltado. O líder logo reage e parte para o ataque, dizendo para o garoto calar a boca, que só pensava em se desculpar com seu segundo irmão, pois não tinha conseguido proteger a riqueza, e foi enganado por vigaristas. Ele fica parado, esperando o ataque, e não percebe que alguém se aproximava pelas costas. An foi atacado antes que conseguisse no garoto. O protagonista agora tinha chegado e fala que nenhum deles iria sair daquele lugar. A Fei ficou impressionado ao ver seu segundo irmão e agora estava entusiasmado por não estar sozinho. Li usou a transformação humana para estar ali e fala que só tinha ficado fora por um tempo e seu irmão mais novo já tinha se metido em uma confusão. O garoto começa a chorar e diz que não foi ele que fez aquilo, pois aquele grupo só queria roubar seus equipamentos. Os bandidos, ao ver que agora a Fei não estava sozinho e estava com seu irmão, deduzem que ele seja rico. Seus olhos começaram a brilhar, pois estavam preparados para o golpe. As garotas falam para eles saírem dali. O protagonista, de frente para elas, não fala nada, mas age rapidamente, deixando todos sem entender. As trapaceiras começaram a se perguntar onde estava todo mundo, e ao ver, notam que todos tinham sido derrotados e que ninguém estava em condições de combate. Elas ficaram abismadas, já que não tinham visto aquilo acontecer. De repente, a Fei vai nas costas das garotas e as assusta e fala para Wei que ela tinha dito que iriam impedi-lo de sair. Com medo, a elfa responde que não, e era só uma brincadeira. O mago começa a apertá-las, derrotando todas juntas. Depois do combate, Li e seu irmão andavam pela floresta, e ele fala que a Guilda do Norte fez muitas coisas ruins, e não era de admirar que eles estivessem bem de vida, mas agora queria saber como estava a investigação do irmão mais velho. O protagonista diz que ele podia estar no purgatório infernal, e isso era tudo o que sabia atualmente sobre o último lugar onde ele foi visto. A Fei fala que, como esperado, agora eles tinham um objetivo claro. Mas Li diz que no planejamento do jogo esse local não existe, e só podia especular que se trata de uma cópia oculta de alto nível. O mago pergunta o que eles iriam fazer e que iria seguir tudo o que seu irmão falar. O protagonista fala que primeiro eles vão para a cidade vizinha para penhorar as armas. A Fei começou a falar que também queria trocar sua aparência e que não iria acreditar em romances online como fez. Depois de um tempo, eles chegaram nos subúrbios do sul na cidade de Nakende. Li estava gostando de estar de volta ao jogo com o qual estava familiarizado. Já seu irmão logo começou a conversar com uma garota que encontrou.
2 jogadores estavam saindo da reciclagem de equipamentos após ter vendido para conseguir ouro, pois estavam em busca do equipamento roxo. O protagonista chega com seu irmão e Minho fala que ali tinha preço justo para jovens e adultos. Então pergunta se eles queriam reciclar algum equipamento. Lee responde que sim e começa a mostrar seus itens. O velhote, vendo tudo aquilo, diz que tinha muitos equipamentos de elite de grau premium e o preço total da reciclagem é 95 mil moedas de ouro. A Fei se anima com aquela quantidade de dinheiro e diz que, de acordo com a taxa de câmbio atual da moeda do jogo, isso equivalia a dezenas de milhares de dinheiro real. Já o protagonista fala para Minho que tinha um penteado bonito. O velhote gosta de ouvir aquilo e fala para Lee que ele tinha realmente uma visão excepcional com estética elegante. Logo surge a mensagem parabenizando o protagonista por ter ativado com sucesso o ovo de Páscoa do comerciante de reciclagem e que o preço aumentou em 10%. A Fei pergunta para seu irmão como isso funcionava. Lee responde que esse era um dos pequenos hobbies do programador quando ele criava os easter eggs. O homem pensava que, como não podia mudar sua calvície, então iria mudar o mundo. Após saírem do mercadante, o protagonista fala para seu irmão ficar com o dinheiro. O mago responde que se pudesse transformar em uma garota, faria imediatamente. Lee começou a se arrepender. A Fei agora possui mais de 1 milhão de ouro, e a conquista de toneladas de riqueza foi concluída. Então pergunta para Lee se eles não iam vender o restante dos equipamentos que sobraram. O protagonista responde que sim, só que ainda não tinha chegado no local. Depois de um tempo de caminhada, eles vão para o salão de leilões, e a Fei fica impressionado com aquele lugar, e até se imagina sendo entrevistado por ter sido a primeira vez no salão. Havia várias pessoas que estavam esperando para o lugar abrir e já começaram a ficar apreensivas. Um garoto se aproxima do portão e fala para os guardas que estava apenas algumas centenas de moedas de ouro para se qualificar para a administração, então queria saber se eles podiam acomodá-lo. Candy fala que se não podia pagar nem mesmo a taxa de entrada de 10 mil ouro, não era da conta deles. Kenjiro diz que estava apenas seguindo as regras e quem era falido deveria sumir. Haru fica envergonhado com a resposta e ainda mais ouvindo as pessoas o insultando. Mas Lee se aproxima e coloca a mão sobre o ombro do garoto. Enquanto as pessoas riam dele, a Fei diz para os guardas que Haru estava com eles e agora iam entrar. Kenji pergunta de onde eles vieram. O mago mostra sua conquista toneladas de riqueza. Imediatamente, ambos irmãos começaram a abrir a porta. Kenjiro diz que VIPs estavam chegando e que deviam prestar atenção. Do lado de dentro, realmente havia vários VIPs. Haru diz que era grato pela ajuda e com certeza iria encontrar uma maneira de retribuir a eles no futuro. Uma mulher se aproxima e fala para a Fei que era sua guia naquela visita e seu nome era 8 de Copas. De acordo com o título dele, Toneladas de Riqueza, preparamos automaticamente um cartão Black Gold. 8 de Copas começa a explicar os recursos daquele cartão. Regra 1, os portadores do cartão podem entrar sem fila. A segunda, ao vender itens na casa de leilões, a comissão era reduzida de 10% para 5%. A terceira, podia usar aquele cartão para obter um empréstimo na casa de leilões. O limite do empréstimo era determinado pelo limite. A Fei pergunta se aquele cartão tinha o benefício de permitir que ele entrasse em um espaço no coração dela e se aproxima mais, perguntando para a mulher se ela acreditava em amor à primeira vista. O protagonista estava envergonhado com aquela situação e Luna estava se aproximando deles. Quando a garota passa do lado de Lee, ele logo percebe que era aquela que tinha conhecido. Após esse acontecimento, 8 de Copas fala para eles dirigirem-se à sala VIP, pois o salão garantia toda a privacidade e segurança possível. Após eles irem para a sala e pede para que sirvam chá. A mulher diz que os equipamentos épicos iriam ser os primeiros a ser leiloados, e como eles estavam com alta demanda, podia-se dizer que os leilões podiam ser encerrados em 1 hora. E quanto àquele sabre de luz de grau épico, o Poeira Estelar, iria ser enviado para o leilão final e certamente podia conseguir um bom preço por ele se estiverem tempo, podiam participar do leilão. A Fei se levanta e se joga na mesa. Pergunta para a senhorita 8 de Copas se também os acompanharia, pois tinha coisas que ele não sabia. A mulher se assusta e afasta-se da mesa. O protagonista se levanta e bate na cabeça do seu irmão, e fala que aquela era uma lista de itens de que precisavam e iriam buscar em 1 hora. Após um tempo, o primeiro leilão começou e havia vários jogadores esperando. O valete de ouro era o leiloeiro daquele dia, e os itens que eles tinham ali não tinham preço. Eles poderiam decidir o valor deles e esperavam que todos saíssem com o item do coração. Os jogadores começaram a aplaudir após o término da fala.
O homem agradece os aplausos generosos e anuncia que oficialmente o leilão estava começando. Um assistente levava o item Coração de Chamas, uma gema do tipo incorporação de arma principal que aumenta o ataque da arma com o atributo fogo. O valete de ouro diz que com aquele item pode potencializar os ataques da sua arma com o atributo fogo e é muito eficaz contra monstros do tipo madeira. O preço inicial é de 20.000 ouros e podiam começar os lances. E o primeiro lance foi de 25.000. Logo em seguida, houve outro de 28. Ren aumenta para 35.000 e fala para não se atreverem a tirar dele, pois estava de olho naquele item. O leiloeiro pergunta se havia um lance mais alto, mas na verdade esse era o valor que o convidado 36 tinha. E como era apenas o primeiro item do leilão, ninguém iria estar disposto a pagar mais. O valete de ouro, prestes a bater o martelo, vê Shao se levantar e falar que iria dar 50.000. Alguns jogadores ficam impressionados, pois era uma grande quantia para aquele item. Sua namorada, Rina, pergunta se não tinha sido muito caro. O guerreiro fala que não tinha problemas, contanto que ela gostasse. O leiloeiro bate o martelo após o lance e parabeniza o comprador. Ren se lamenta, pois estava ali somente por conta desse item, e agora tinha perdido para um desconhecido. Seu amigo fala que aquele era Shao, um magnata das criptomoedas. Já Rafei fala que 50.000 só por uma mísera pedra de fogo era coisa de idiota e já não gostava dele por esse motivo. O valete de ouro anuncia que o segundo item era o traje especial Empregada Amorosa. O preço inicial seria de 30.000 e agora podiam começar os lances. Rapidamente os lances foram até 44.000, mas não demorou para ser vendido por 48.000 pelo convidado número 66, que se aproxima dizendo que queria vesti-lo. Alguns jogadores que estavam próximos ficaram assustados ao vê-la, assim como o leiloeiro, que diz que ela podia usá-lo em particular. Mesmo assim, coloca o traje de empregada, dizendo que dava uma sensação de segurança. A Fei, abismado, fala para seu irmão que o jogo tinha um grau muito alto de liberdade. Lee responde que sim, pois também estava abismado. O valete de ouro diz que o terceiro tesouro eram as botas de batalha do lobo solitário, que ao se mover havia uma chance de 2% de entrar no modo aceleração, com o preço de 40.000 de ouro. Shao, de cara, oferta 80.000. Os jogadores ficaram surpresos após o item ser dobrado de preço inicial, e então não tentam nem comprar. O leiloeiro diz que o convidado número 9 adquiriu as botas de batalha e começa o próximo tesouro. Mas o magnata imediatamente dobra o valor. Sua namorada fica impressionada, pois ninguém deu mais lances. Nos próximos itens, aconteceu a mesma coisa, e ele consegue adquiri-los por 90.000 e no próximo a mesma coisa. Só que agora beijando sua namorada enquanto dava o lance de 120.000. Alguns jogadores começaram a sair do salão, pois não tinham como competir com aquele cara. A Fei diz que estava furioso, pois aquela pessoa era muito arrogante e queria dar um soco nela. Lee fala que aquilo não era nada, pois iriam precisar dele para o item que estava chegando. O valete de ouro fala que o tempo voa como água corrente e já estavam no final do leilão, e o último tesouro que iria aparecer era o mais valioso, o sabre de luz poeira estelar, que precisava estar no nível 20 e era utilizado apenas por espadachins, com durabilidade e um aumento de ataque de 260 e crítico em 40. A velocidade de ataque era 30, entre outras características. O leiloeiro fala que aquele item se destacava pelos seus ataques de atributos de luz extremamente raros, e o preço inicial era de 200.000. Shao dá a primeira oferta de 250.000, e pensa que aqueles jogadores não iriam se atrever a dar lance, pois ninguém tinha mais riqueza que ele, mas admite que tudo isso é apenas um jogo que fazia para sacrificar pequenas despesas para obter grandes ganhos. A Fei dá uma oferta de 300.000. O magnata fica surpreso com aquilo e aumenta para 350.000. O mago imediatamente sobe para 400.000. Shao, ao vê-lo, pensa que ele era ousado, mas nunca tinha o visto antes, então aumenta para 450.000. Mas a Fei sobe para 500.000. O magnata pensa que isso já estava alto e não importava o quão boa ela seja. Era apenas uma arma para o início do jogo. Kira fala que talvez fosse melhor ele esquecer aquele item. Shao não pensa em esquecer, pois os itens que obtém no leilão são apenas fragmentos de dado e o que realmente queria era uma grande aposta e no final escalar a ponta do penhasco. Então, aumenta para 600.000. O valete de ouro começou a ficar empolgado com o valor do lance e a Fei iria aumentar o valor, mas é impedido por Lee, que balança a cabeça para que não. O leiloeiro estava prestes a vender o item. O magnata estava pensando que já tinha ganhado, quando de repente alguém dá uma oferta de 1 milhão. Todos ficaram impressionados com aquela quantia. Luna era a jogadora que tinha pago esse preço. O valete de ouro bate o martelo e finaliza o leilão. Após isso, o protagonista, junto com seu irmão,
deixa o salão. A Fei fala que ganhar dinheiro era muito divertido. Lee fala que o último 1 milhão foi realmente uma renda não planejada e que ainda eles tinham 1.320.000. Seu irmão diz que, depois que recebeu o dinheiro, o número do seu cartão mudou para 7.450. Ele pensa que aquilo podia indicar a quantidade de pessoas ricas naquela região. O protagonista fala que isso não era da conta deles e estava na hora de fazer as missões da história principal. De longe, Luna observava tudo o que acontecia. Os irmãos agora iam para a vila Bushko, e a Fei pergunta para o protagonista se eles podiam fazer um churrasco naquela noite, pois fazia tempo que não faziam uma refeição fora de casa. Lee não responde nada e deixa seu irmão intrigado. De repente, o protagonista para de andar e fala para se mostrar quem estivesse o seguindo. Luna começa a sair de trás de uma árvore, e a Fei logo a reconhece por conta do leilão. Então, pensa que era uma luta, e fala que não era de admirar que eles estivessem tão dispostos a pagar um preço alto. A garota diz que não tinha nenhuma má intenção. Era só que o sabre de luz era seu equipamento que havia sido dropado, e só estava curiosa como tinham conseguido aquela arma, pois ela perdeu para o boss andarilho. A Fei diz que seu irmão tinha conseguido depois que derrotou um boss de tempo limitado. A garota fica impressionada com isso. Então se aproxima rapidamente e fala para o protagonista travar um duelo com ela para treiná-la. A Fei fica surpreso com aquele pedido e fala para seu irmão, depois que ele negou o duelo, se a garota só não estava querendo se aproximar. Luna só estava querendo saber quem entre eles era o mais forte. Os irmãos continuam a jornada, e o mago pede algumas dicas para seu irmão, já que eles iam chegar logo. Lee diz que o nível de dificuldade não era tão alto porque foi criado nos estágios iniciais do desenvolvimento do jogo. O vilarejo chamado Vila Bushko está sendo atacado e cercado por monstros de todos os lados. Assim eles precisavam se livrar dos monstros, e ao entrarem na vila, os moradores iriam contar qual era o motivo da vila estar sendo atacada, que seria o fato de haver uma menina que possui um corpo, contendo luz sagrada e que ela é um tesouro cobiçado pelos monstros. Assim iriam receber uma missão: entregar a garota em segurança ao templo da luz sagrada. Eles iriam encontrar algumas ondas de inimigos pelo caminho, mas desde que eles levassem a garota em segurança ao destino, a missão estaria completa. Após a explicação, logo eles chegam na vila. A Fei diz que iria limpar o caminho à frente e pede para Lee observar enquanto ele faz uma performance. Duas moradoras do vilarejo estavam caminhando quando ouvem um barulho estranho. O mago estava correndo na direção delas a toda velocidade, dizendo que iria pegá-las. As aldeãs começam a gritar por alguém para salvá-las, pois estavam sendo atacadas por bandidos. Imediatamente, a Fei para de correr e pergunta quem eram elas, que respondem que eram apenas moradoras e agora queriam saber quem era ele. Sem jeito, o garoto diz que foi um erro, pois estavam cumprindo uma missão de eliminar monstros. Hannah e Emi ficaram empolgadas ao escutarem aquilo, pois agora conheciam o lendário Senhor Aventureiro. Elas começam a pegar no seu braço, dizendo que iriam mostrar a vila. Lee observava tudo e estava sem entender aquilo. Logo, todos os moradores estavam sabendo que os irmãos estavam ali. Os mercadores queriam vender seus produtos especiais da vila. Já outros aldeões estavam querendo autógrafos, até que o chefe da vila aparece, dando boas-vindas para os aventureiros após a chegada deles. Ryota fala para todos aplaudirem em forma de boas-vindas. A Fei fala para o protagonista que não estava acontecendo como tinha dito antes e que alguém podia ter mudado a missão, mas Lee acha isso impossível, pois era algo que não podia mudar. O chefe da vila fala para os aldeões que o melhor método para dar boas-vindas a um aventureiro era um banquete. Isso deixou todos felizes. As garotas, assim como as crianças, começaram a levar eles até o salão principal. O protagonista nota que todos estavam felizes com a presença deles. Então fala que tinha ouvido dizer que as flores medicinais roxas estavam florescendo na vila e queria saber se podia dar uma olhada. O aldeão responde que sim, mas primeiro era melhor ele se juntar ao banquete. Lee começa a achar estranho tudo aquilo, mas logo eles chegam no salão onde estava acontecendo o banquete, onde já havia vários comendo. Todos comiam muito e de forma exagerada. Para eles era a melhor refeição que estavam tendo. A Fei fala para seu irmão que parecia que a comida do jogo era ainda melhor do que eles tinham e que eles podiam comer um pouco também. Um aldeão chega com uma bandeja de olhos e pergunta se eles queriam experimentar as comidas saborosas e começa a mastigar um olho, espirrando líquido por toda a parte. Lee tira o prato de comida do seu irmão e fala que eles não iriam comer, pois só queriam encontrar o NPC da missão. A Fei, passando mal, diz que estava tudo bem e que perdeu o apetite. Então começam a andar e o mago pergunta se teriam que perguntar para todos até encontrarem. O protagonista fala que não precisa, pois não era difícil identificá-lo se apenas observar.
Em uma mesa, onde havia 2 adultos comendo desesperadamente, tinha uma criança olhando para uma maçã e sem comer nada. O protagonista deduz que ela seja o NPC. Então se aproxima e encosta em seu ombro, e pergunta se ela queria ir ao Templo da Luz Sagrada. Com os olhos cheios de lágrimas, Yoko pergunta se eles eram os aventureiros que vieram salvá-la. Não demora muito para surgir a mensagem que o protagonista tinha acionado com sucesso a Missão 2. Então começa a caminhar para fora dali, junto com a garota, mas Arfei se assusta e fala para seu irmão que algo estava errado. Os aldeões estavam todos diferentes após a missão começar. Os moradores começaram a ficar deformados e aumentar em seu tamanho, se tornando verdadeiros monstros que logo já partem para o ataque. Lee e Afei estavam preparados, então desviam dos ataques protegendo a garota. O mago começa a usar suas habilidades de fogo para contra-atacar, colocando fogo em um monstro. Mas ainda eles estavam no salão com praticamente todos os moradores da vila, que enfurecidos começam a atacar. O protagonista, junto com seu irmão, também partem para o duelo e, mesmo protegendo Yoko, eles não se assustam com a quantidade de monstros. Vários barulhos podiam se ouvir vindo de dentro do salão. Os pássaros começaram a voar, deixando aquele lugar, e depois de um tempo os irmãos conseguiram derrotar os monstros que estavam ali. Afei estava exaltado, e ao perceber que estava acontecendo algo, fica surpreso. Os monstros começaram a se regenerar, e as partes que tinham perdido começaram a voltar para o lugar, deixando-os inteiros novamente. Logo todos já estavam com vida novamente, e o mago pergunta o que era aquilo que estava acontecendo e como eles iam derrotá-los. O protagonista responde que, logicamente falando, as pessoas de cabeça de porco não deveriam ter essa habilidade. Então deduz que o que estava acontecendo era completamente fora do projeto oficial, e começa a imaginar o que aconteceu com a Destiny Corporation. Eles voltaram a lutar contra os monstros, e Arafei diz que eles iriam ser comidos vivos se continuar daquele jeito. No meio da batalha, diz para eles recuarem imediatamente. Ambos pulam pela janela, conseguindo fugir daqueles porcos zumbis. Após chegarem ao chão, começam a correr até que entram em um lugar que parecia estar vazio. Do lado de dentro, eles tentavam se esconder para que os monstros não os achassem, mas sem que percebam, Luna já estava lá dentro, e enquanto Afei respirava aliviado por ter conseguido fugir, é surpreendido com um rápido movimento. A garota coloca a mão na boca do mago, impedindo que ele gritasse. O protagonista pergunta o que ela queria novamente. Luna pede para eles fazerem silêncio, pois os monstros não saíram da área, e pede para segui-la para conversarem na parte de cima. Na parte de cima da casa, eles podiam ver o sol que estava vermelho. Afei pergunta se ela estava ali para cumprir a missão. A garota responde que, na verdade, tinha chegado ali antes deles. No entanto, quando entrou na aldeia, sentiu algo errado. Então decidiu chegar à noite para fazer uma investigação. Mas agora eles tinham aparecido antes que ela pudesse sair. Após a explicação, todos ficaram em silêncio, e Lee fala que de fato havia muitas peculiaridades naquele lugar. Então pergunta para Yoko se ela tinha ideia do que aconteceu com aquele lugar. A garota ainda estava assustada e não fala. Luna pede para ela ficar tranquila, pois eles iriam protegê-la e era só compartilhar o que sabia. De repente, a criança tira a máscara de porco e mostra sua verdadeira identidade. Afei ficou surpreso ao ver que era só uma máscara, mas a garota começa a contar que a aldeia Bush Cole era originalmente um lugar seguro e despretensioso. Os moradores eram todos próximos e calorosos uns com os outros. Mais fora do vilarejo, muitas vezes havia pessoas com cabeça de porco andando. E, de acordo com um tio, essas criaturas não eram perigosas desde que localizadas antes e deixadas longe. Com o passar do tempo, todos descobriram que essas cabeças de porco não apenas se abstiam de atacar as pessoas, mas também começavam a imitar os movimentos de todos. E todos achavam o comportamento engraçado. E assim, a vigilância contra esses monstros foi diminuindo, até que um dia um cavaleiro patrulheiro do Templo da Luz Sagrada visitou o vilarejo. Ele se chamava Kerlek e era muito forte e gentil, e sob a orientação dele, todos fizeram uma oração. Só que essa foi diferente das outras, pois seu corpo foi ficando cada vez mais quente, além de sentir uma dor como se algo o espetasse. Então, se aproximou de Kerlek na esperança de descobrir o que estava acontecendo. Quando ele ouviu sobre sua experiência, lhe disse com entusiasmo que ela teve sorte de despertar e ter sido escolhida pela luz sagrada. Também tinha dito que poderia entrar para o Templo da Luz e se tornar um deles, pois assim a aldeia ganharia uma proteção e não precisaria se preocupar contra ataques de monstros. Mas quando estava prestes a compartilhar essa notícia animadora com todos, os monstros os atacaram de repente. Eles eram ferozes, cruéis e numerosos,
Não eram derrotados e não importava o que acontecesse. Assim, todos na aldeia foram capturados, e Kerlek foi derrotado enquanto tentava proteger a todos. Yoko fala que ficou apavorada depois de testemunhar tudo o que aconteceu e não se atrevia a pedir ajuda nem a tentar fugir. Sua mente ficou em branco, pois só conseguia derramar lágrimas em um estado inconsciente. Mas, depois de chorar, suas lágrimas param de cair. E talvez fosse a luz sagrada que estava lhe confortando e lhe dizendo para ser forte, pois tinha a responsabilidade de levar as coisas até o fim. E era por isso que colocou a máscara e fingiu ser um deles, esperando por uma chance de fugir. Então, deve contar tudo isso no Templo da Luz para o vilarejo ficar em paz. Lee e Luna começam a pensar depois de ouvirem a história. Já Arfei fala que ela não precisava contar com o templo, pois, junto com seu irmão, iriam lidar com eles. Yoko ficou empolgada ao saber disso. Mas, sem que eles esperassem, um monstro aparece na janela. Quando eles perceberam, era tarde, pois o monstro logo os atacou, fazendo-os recuar. O mago começou a se perguntar o que tinha acontecido. Quando a poeira abaixou, viram um monstro gigante com Yoko dizendo que finalmente tinha capturado ela. O grupo percebe que a menina iria ser devorada. Lee então fala que, se a garota perder a vida, a missão seria encerrada. Eles partem para o ataque imediatamente, e juntos começam a atacar com tudo o que tinham. Mas usando o braço, o monstro consegue afastar todos de uma vez. A criatura pergunta se era só aquilo que podiam fazer. Luna pergunta se tinha alguma maneira de restringir aquele monstro ou ter alguma fraqueza. Mas antes que eles pudessem agir, foram atacados fortemente, destruindo o local onde estavam. O protagonista pede para a Fei lhe cobrir, pois iria para o ataque. O mago começou a usar suas habilidades de fogo. Então, defere o cometa ardente, criando uma distração para que Lee ataque. O monstro, já quase não suportando, começa a segurar Yoko com as mãos fechadas e prepara um contra-ataque contra o protagonista que se aproximava. Mas, vendo que iria ser atingido, Lee rapidamente ativa suas skills. Facada nas costas, lâmina explosiva, conseguindo atacar o braço da criatura de forma incrível. Ele corta a mão do monstro para que possa resgatar a garota. Ao se aproximar para pegá-la, a Rafei grita para seu irmão tomar cuidado. Várias cabeças de porco começaram a sair do braço do monstro. O protagonista percebe que vai ser atacado, mas antes que faça algo, Luna aparece e ativa a skill, Corte da Luz Estelar. Após derrotar os monstros, ela diz para Lee salvar a NPC rápido. Mas quando ele vai fazer algo, o braço do monstro começa a se desfazer, e várias cabeças de porco surgem caindo do céu. Ao ver aquilo, o protagonista pensa que aquele porco gigante era uma fusão de todas as criaturas. Luna pergunta se ele não acha que a dificuldade daquela missão está muito alta. Lee diz que seu palpite é que derrotar aquele boss não é o objetivo principal da missão. Em vez disso, entregar a garota em segurança ao destino era o objetivo principal. Então, todos novamente se preparam para atacar. Enquanto o protagonista e Luna fugiam, a Fei estava pronto para enfrentar aquele grupo de monstros que se aproximava. Ele diz que podia deixar com ele, então ativa a recuperação de MP e começa a lançar chamas em todos eles. Lee e a garota estavam correndo atrás do monstro que segurava Yoko. A criatura corria o mais rápido que podia e quebrava tudo que estava em seu caminho. Ao entrarem no local para onde o monstro foi, ainda não conseguem detê-lo, pois ele continuava a destruir as paredes. O protagonista comenta que aquele cabeça de porco corria rápido e parecia familiarizado com o cenário, mas logo percebe que havia algo errado. Haviam pessoas presas naquele local, debilitadas, famintas e doentes. Luna, impressionada, pergunta se aquelas eram os habitantes originais da vila. O protagonista, revoltado, nem responde. Ele corta a grade da cela e pede que todos saiam. As pessoas, assustadas e famintas, começam a sair. A espadachim comenta que tudo isso era culpa do Gênesis. Lee pergunta o que é isso, mas antes que ela possa explicar, começam a escutar Arfei gritando desesperado, pedindo para que o salvassem, pois havia muitos monstros e ele não conseguia enfrentá-los sozinho. Enquanto isso, o cabeça de porco que estava com Yoko continuava a correr, agora saltando sobre as casas. A criança começa a acordar e pensa que tudo havia acabado, acreditando que seria devorada. Após algum tempo, na torre mais alta da vila, a criatura para de correr e coloca a criança no chão, dizendo que todos eram muito lentos. Ele percebe que Yoko havia acordado e se aproxima, comentando que ela tinha um cheiro bom e que realmente queria lhe dar uma mordida. Mesmo com medo, a garota pega sua adaga, usa a luz sagrada para se proteger e desfere um ataque contra a criatura, conseguindo acertar seu olho. Ainda assim, ele tenta pegar a criança, que diz que a luz sagrada estará sempre com ela. De repente,
O braço do cabeça de porco é cortado por Lee, que acabara de aparecer, deixando até Yoko surpresa. O monstro começa a se perguntar como aquilo era possível. O protagonista não diz nada, e apenas espera o momento certo para atacar novamente. 15 minutos antes, no meio da vila, o grupo continuava fugindo. Os monstros não paravam de persegui-los. O protagonista joga uma pílula para Arfei e outra para Luna. Ele também toma uma, deixando todos sem entender, pois agora estavam invisíveis. Era uma pílula de ocultação, que faz com que os monstros percam o rastro do alvo por 5 segundos, mas não tinha efeito contra jogadores, bosses ou monstros superiores ao usuário. O mago pergunta para seu irmão o que eles iriam fazer, pois não conseguiam derrotar os monstros e haviam perdido a NPC. Luna diz que o mais importante era encontrar Yoko. O protagonista admite que eles estavam enfrentando 2 problemas principais agora. Um é o grupo dos cabeças de porco, com o qual não conseguiam lidar, e o outro é a NPC, que foi levada para algum lugar que eles não conheciam. E como aquela missão era única, também deviam pensar fora da caixa. Então, fala para Arfei e Luna, que tinha um plano e precisava da ajuda deles. Os monstros ainda estavam os procurando pelo cheiro, pois não queriam deixá-los fugir. Uma criatura, afastada das outras, estava comendo. E de repente, o protagonista coloca a mão no seu ombro. O cabeça de porco fica assustado e diz que não estava relaxando, pois não tomou café da manhã e estava com fome. Lee tinha se transformado em um deles também e fala para o monstro não se preocupar, pois tinha comido também. E agora eles iriam conversar. Então, começa a falar sobre como os 3 aventureiros eram impressionantes e pergunta se talvez eles tenham levado a garotinha. A criatura pergunta se ele estava falando de Yoko, pois estava relaxado, já que o velho Wang é o mais rápido e todos conheciam todo aquele lugar. Então logo seriam capazes de encontrar os aventureiros. O protagonista começa a dar risada e diz que era verdade. Então fala para eles pegarem os aventureiros e irem para a entrada do vilarejo. O monstro diz que era na torre do relógio que iam se reunir. Lee continua dando risada e diz que esteve bebendo demais e estava sempre esquecendo das coisas. De repente, uma grande explosão aconteceu. O cabeça de porco deixa seu prato cair e pergunta o que era aquilo. A Fei estava correndo com algo nos braços, dizendo que tinha pegado. Vários monstros que estavam atrás deles pararam de correr após ele desaparecer.